Mitsubishi ASX, está pensando em comprar o SUV compacto da marca, mas está na dúvida se é um bom carro, se vai encaixar no seu orçamento, se vai valer a pena. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer para você tudo em detalhes sobre os custos envolvendo a compra e a manutenção de um veículo desse. Vamos falar aqui de documentação, cesta de peças, seguro, desvalorização, lista de equipamentos, consumo, parte mecânica, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E a SX aqui, que vamos analisar hoje, é com motor 2.0 16 válvulas, motor só a gasolina, tração dianteira e câmbio automático, ano 2013. E essa aqui é uma versão intermediária, né? E vamos começar falando aqui dos custos para você adquirir um veículo desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em março de 2022. Começando pela tabela da KBB, que faz referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 60.559. Já a tabela FIPE, R$ 65.805. E uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. E as placas Mercosul, se você estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele não tiver as placas, você também vai precisar colocar. Em média aqui na minha região está R$ 300. Então já no ato da compra, considerando tabela FIPE, você vai desembolsar nesse carro R$ 66.338,74. E como que são os custos para você mantê-lo por ano com relação a documentos? Falando aqui primeiro de IPVA, que aqui em Minas, esse ano, excepcionalmente, está sendo recolhido um percentual sobre o valor de tabela de janeiro de 2021. É uma medida que o governo do estado está tomando para o IPVA não ficar muito caro, uma vez que os valores de tabela dos carros aumentaram muito aí no último ano, não é verdade? Então, pegando o valor dele aqui da FIPE em janeiro de 21, era R$ 47.135. E a alíquota aqui do IPVA em Minas Gerais é 4%. Então, fazendo o cálculo, R$ 1.885,40. Já a taxa de licenciamento esse ano está em R$ 135,95. Falando agora de seguro, considerando aqui uma média de 5% da tabela FIPE, não deve fugir muito desse valor para um carro desse. Vai ficar em R$ 3.290,25. Mas tenha em mente que esse é um valor médio, dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros de carros anteriores que você já tenha feito ou não, esse valor pode ser maior ou menor. Então, tenha este número apenas como uma média. Falando agora de depreciação, pegando o valor dele de tabela de 3 anos atrás, ou seja, cotado em março de 2019, estava em R$ 55.411. Diminuindo do valor atual, dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 3.464,67. Em percentual dá 5,27%. Para a categoria dos SUVs compactos, é um carro que teve uma inflação até bem considerável. Então sim, um carro que está sendo bem procurado hoje no mercado de usados, com certeza. Então, somando todos os custos envolvendo documentos, seguro e descontando a inflação que esse carro teve no seu preço, ele vai te custar por ano R$ 1.846,93, o que dá por mês R$ 153,91. Mas tenha em mente que esse custo anual e mensal estão um pouco mais baixos porque os carros tiveram uma inflação no seu valor. Ou seja, se você comprou um carro desse há 3 anos atrás e está vendendo ele agora, você teve um ganho aí em torno de R$ 10 mil de tabela FIPE. Mas, se você estiver comprando esse carro agora e daqui uns 2, 3 anos os preços de carros aí novos e usados começarem a cair de novo como já era normal de acontecer, pode ser que esse custo anual aumente um pouco também, né? Porque aí vai entrar a depreciação do veículo ao longo do tempo. E para você que está pensando em comprar um carro usado, mas está na dúvida sobre o que olhar na hora de comprar um carro, não é verdade? Quer saber o que avaliar e a forma correta de avaliar? Eu vou deixar aqui na descrição um e-book que eu desenvolvi para te ajudar como uma forma de você não esquecer de todos os itens importantes para você olhar na hora de avaliar um carro. Lá tem um checklist com mais de 280 itens do que você deve olhar e o que observar para cada um desses itens. Então, com esse e-book, você vai conseguir fazer uma compra de forma mais técnica e segura. Link na descrição. E vamos falar agora da cesta de peças de trocas periódicas preventivas
do Mitsubishi ASX, começando pelas pastilhas de freio. Um kit de pastilhas dianteiras da Cobrec vai ficar em R$ 293. Par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 508. Kit de velas da NGK, e aqui esse motor usa velas de iridium, as 4 vão ficar em R$ 240. Pneus, as medidas são 215 e 60/17, bem comuns aí para SUVs. E eu cotei aqui os Michelin Primacy 4, vão ficar em R$ 3.316 os 4 pneus. São um pouco mais caros mesmo pela categoria desse carro. Óleo de motor, a exigência da Mitsubishi aqui é a viscosidade 10W30, e esse motor 4B11 pega 4.3 litros com a troca do filtro. Então eu cotei 5 litros de um Castrol Magnatec 10W30 com API SN, mais que suficiente para atender a exigência mínima de tecnologia para esse motor. Os 5 litros vão ficar em R$ 268. Correia de acessórios da Gates, sem o tensor, só a correia, R$ 120. E esse é um motor que trabalha com corrente de distribuição, que não é um item de troca periódica preventiva, mas vou colocar o valor aqui a título de curiosidade. Um kit da Autolook vai ficar em R$ 925. E o que vem nesse kit? É a corrente, mais uma polia, porque como esse motor ele tem variador de fase para os 2 comandos, então lá em cima não utiliza polias convencionais aqui do kit de distribuição. Então essas polias de variação de fase elas são compradas à parte, se precisar trocar, são bem mais caras. Então apenas a polia inclusa aqui é aquela polia lá do virabrequim. E além disso tem mais 2 guias e um tensor para manter a tensão adequada dessa corrente. Agora falando de filtros, começando pelo filtro de ar do motor da MAN Filter, R$ 102. Filtro de óleo também da MAN, R$ 33. Filtro de combustível, esse aqui ele é diferente, ele trabalha interno ao tanque. E eu cotei aqui da Japan Parts, R$ 299, ele é um pouco mais caro. Já o filtro do ar-condicionado da MAN Filter, R$ 62. Agora falando de amortecedores, os 4 da Kayaba modelo XLG pressurizados a gás vão ficar em R$ 1.340. E aqui não estão inclusos coxins, batentes, coifas, nada disso. Aqui é o preço só dos amortecedores. E é um carro de transmissão automática, né, a CVT. Vamos falar aqui da manutenção, da troca do fluido dessa transmissão. Ela pega 7.1 litros, então o mínimo aqui que você vai precisar é de 8 litros. E a especificação de óleo correta para esse câmbio é a CVTF J4. E além do óleo, cotei aqui um kit de filtro interno e externo da Japan Parts, mais a junta de vedação, porque de nada adianta você trocar o fluido e não trocar os filtros, não é verdade? Então, somando os 8 litros de óleo da Lubrax CVTF, mais os filtros todos da Japan Parts e mais a junta, vai ficar em R$ 792. E é claro que aqui não estão inclusos valores de mão de obra, porque vai depender da região do Brasil que você está me assistindo, que você mora, vai depender do processo de troca que você for fazer. Se for por gravidade, é um processo mais barato, mas que não vai eliminar ali 100% daquele óleo velho, vai ficar ali resíduos ainda, ao passo que se você fizer por máquina, não é? Vai ser um processo melhor, que vai limpar completamente aquele fluido ali, mas é um processo mais caro. Você vai gastar provavelmente uma maior quantidade de óleo, não só os 8 litros, porque a máquina não trabalha vazia, ela vai ter que circular ali até expulsar todo aquele óleo velho. Então vai depender muito a mão de obra aí da forma que você for fazer essa substituição. Mas somando aqui a cesta de peças desse carro, vai ficar em R$ 7.373. Eu diria que para um SUV compacto, mesmo com câmbio automático, está um custo até um pouco elevado. É algo para se ficar atento. Mas um carro muito bom de qualquer forma, bem resistente e confiável. Mas vamos falar aqui de abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. É um motor apenas a gasolina, e a gasolina aqui na minha região está numa média de R$ 7,49 o litro, subiu bastante ultimamente. E esse carro tem um tanque de 63 litros, então vai ficar em R$ 471,87 para encher esse tanque. E falando de consumo, dados de ficha técnica, na cidade esse carro faz 8,7 km por litro, na estrada 9,8. É de fato um carro que gasta bastante combustível. Dependendo da sua forma de guiar, você consegue ali talvez uns 10 a 11 na estrada. Eu diria que não muito mais que isso, até porque é um carro com câmbio automático, um pouco mais pesado. Mas falando aqui ainda em dados de ficha técnica, vamos falar de autonomia. Na cidade, esse carro pode fazer 548 km com o tanque cheio, se for na estrada 617. Observem que o tanque aqui é um pouco maior, né, 63 litros, justamente para compensar esse consumo mais elevado. Então a autonomia ficou ali na média para outros veículos do segmento.
Mas vamos falar agora de lista de equipamentos dessa versão intermediária. De série conta com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, aletas de mudança atrás do volante, duplo airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, Isofix e farol de neblina. E o único opcional disponível aqui, pago à parte, seria a tração 4x4, que aí você estaria partindo para a versão já top de linha, né? E o sistema de som, ele é bem básico, conta apenas com leitor de CD e comandos no volante. Para o ano desse carro, deixa bem a desejar comparado com seus concorrentes. Mas falando agora em parte mecânica, motor 4B11, mesmo aí do Lancer, da Outlander 2.0, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente, como já falei aqui, com variador de fase nos dois comandos, então o motor com um comportamento um pouco mais esperto em baixas rotações também. Ele gera 160 cavalos e 20,1 kg de torque. É um carro pesado de 1.375 kg, então a relação de peso-potência fica em 8,6 kg por cavalo. Em números pode ainda parecer bom, mas o câmbio CVT ele amarra um pouco esse desempenho, apesar de ser um câmbio que proporciona bom conforto ao rodar, mas ali nas arrancadas, nas retomadas de velocidade, ele demora um pouco para partir, ainda mais acoplado ao motor por conversor de torque, então um pouco mais de perdas ali mecânicas também. Mas um carro com bom porta-malas de 415 litros de capacidade, apesar dele ser um pouco raso, né? O fundo dele é um pouco mais alto, mas dá para levar bagagens aí de 3, 4 pessoas com certa tranquilidade. Sistema de freios a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira, então também bem adequado para a categoria desse carro. E a direção já é elétrica, então não rouba muita potência do motor, tem uma boa assistência ali, ela varia de acordo com a velocidade, então fica bem leve para você fazer manobras. Na estrada, ela aumenta o peso para te dar mais segurança, bem legal. Pontos positivos principais de se adquirir uma Mitsubishi ASX. Primeiro deles é a robustez e confiabilidade mecânica. É um bom motor, bem resistente, porém tem relatos aí de travamentos do bico injetor e ele trava aberto. Se isso acontecer, pode gerar o temido calço hidráulico, que causa um dano bem significativo ao motor, se for o caso, mas é bem raro de acontecer. Aconteceu em algumas unidades, então vale a pena relatar aqui. Além disso, é um carro que tem um bom acabamento interno, bem condizente com a categoria, bons materiais ali em painel, forros de porta. Só nas portas traseiras que cai um pouco a qualidade ali. Por exemplo, aqui na porta dianteira ela tem um apliquezinho aqui um pouco diferente, tem uma qualidade melhor. Na traseira perde um pouco, mas nada que seja um problema muito grande. Além disso, é um carro que tem uma boa lista de equipamentos para a categoria também, apesar do sistema de som ser bem inferior em conectividade comparado com seus concorrentes. E é um carro que tem uma boa altura em relação ao solo, dependendo da estrada que você for pegar, vias não muito bem pavimentadas, rampas de garagem, lombadas, você não vai raspar fundo desse carro com facilidade. Porém, como pontos negativos, esse carro é equipado com um câmbio CVT, né, o JF11E. Ele é basicamente o mesmo câmbio lá do Sentra, do Fluence e de vários outros Mitsubishis aí, né, o Lancer, Outlander. É um câmbio famoso aí por dar problemas de superaquecimento. Aí em 2012, 13, ainda tinham vários relatos quanto a isso. Justamente por não vir equipado com o trocador de calor, né, que depois viria, né, nos 2014, 15 em diante. Mas aqui, se você forçar muito, ele pode aparecer um aviso ali no painel e você ter que parar um pouco para ele baixar a temperatura. Com o trocador de calor, isso é mais difícil de acontecer. Vários donos aí de Mitsubishi, de Nissan, fizeram a instalação desse trocador de calor depois, resolveu a maioria dos problemas, mas um câmbio para você ficar um pouco atento com ele. Além disso, exige a troca preventiva de fluido da transmissão, como falei aqui, né, na lista de manutenção, e você tem que ficar atento com o prazo correto de troca, né, com a quilometragem. Se passar, pode vir a dar problema também, o câmbio pode superaquecer com mais facilidade. Além disso, é um carro de pneus caros, como mostrei aqui, né, acima de R$3.000 os 4 pneus. Claro que eu cotei aqui os Michelin, dependendo da marca, da fabricante que você cotar, você encontra com preço melhor, mas comparado com vários outros vídeos aqui que eu já fiz, cotando da mesma fabricante, aqui estão bem mais caros. Além disso, é um carro que tem um consumo elevado, então em tempos aí de gasolina a quase R$8 o litro, também pode não ser uma boa opção. E mesmo assim é um carro com desempenho um pouco travado, né, com relação ao câmbio e ao conversor de torque.
além de ter um consumo alto, não é um carro de desempenho esplêndido. Então, tem alguns detalhes para você ficar ligado antes de decidir comprar um carro desse. Mas me diga você, frente a esses pontos negativos, positivos, tudo que eu falei nesse vídeo, você compraria uma Mitsubishi ASX 2013? Deixe aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu já fiz com vários vídeos nesse formato, em que eu trago aqui um raio-x completo dos custos envolvendo a compra e a manutenção daquele carro que você está pensando em comprar. Está na dúvida entre um ASX e um outro SUV? Está pensando no EcoSport talvez? Ou está pensando num sedã médio também? Quem sabe um Lancer, não é? Da Mitsubishi também? Lá já tem vídeos de todos esses carros e muitos outros para te ajudar a tomar a decisão de compra do seu próximo carro da melhor forma possível. Então vai lá dar uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.